e passo a palavra ao segundo expositor, que é o nosso amigo César Benjamin. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. O PSB tem sido muito generoso comigo. Eu vou fazer uma fala bastante diferente da do Renato, mas, a meu ver, bastante complementar. Tá certo? O meu enfoque é outro, mas eu acho que as coisas que eu vou dizer aqui de outra maneira, com outras categorias, com outro enfoque. Alô? Sem fio? Alô? Ah, melhor. Obrigado. Bom, eu tinha feito um agradecimento, tinha dito que o PSB tem sido muito generoso comigo ao me convidar para vários debates. Na verdade, tem sido a minha principal interlocução na política brasileira. Tinha dito que a minha fala vai ser bastante diferente da do Renato, mas, a meu ver, bastante complementar também. Não se deve ver essa diferença como um antagonismo ou como uma contradição. E eu começo lembrando uma fala que eu fiz num fórum do PSB. Havia também outros partidos, se não me engano, o PPS e o Partido Verde, não é? Não sei se foi aqui nesse lugar. Não, foi lá. E pelo que eu me lembro, eu tenho uma péssima memória, pelo que eu me lembro, nós estávamos recém-iniciados no segundo mandato da presidente Dilma. Renato estava presente, Carlos Siqueira estava presente, não sei quantos de vocês estavam também. E naquele momento, em seguida à eleição, a segunda eleição da presidente Dilma, eu trouxe a vocês a hipótese de que estava se iniciando a maior crise da República. E eu tinha consciência, o Renato está aqui confirmando as minhas lembranças, né? Apocalíptica, eu fiz uma fala apocalíptica, que não era óbvia naquele momento, ao contrário. E eu tinha consciência de que estava fazendo uma fala ousada, uma fala que dizia coisas que não estavam evidentes. Infelizmente, a trajetória do Brasil de lá para cá vem confirmando aquele diagnóstico. Ele podia estar errado. Sempre que a gente faz alguma análise prospectiva, a gente pode errar. Mas eu quero dizer a vocês que, ao dizer aquilo naquele momento, eu estava me baseando de um certo enfoque da crise brasileira que ficou subjacente àquela minha exposição, que eu vou explicitar melhor hoje, e que embasava a minha compreensão da crise que então se iniciava. A crise brasileira pode ter várias leituras conforme os estratos de tempo em que a gente examine. Nós temos um primeiro estrato de tempo que é o tempo do curto prazo. Então nós temos hoje um governo que se constituiu de maneira questionada por parte da população, porque ele não resultou de uma eleição direta deste presidente, ele foi eleito como vice-presidente. Um governo que vem aplicando uma agenda que muito dificilmente seria aprovada nas urnas, ou seja, um governo que, portanto, vem sendo considerado ilegítimo por uma parte importante da sociedade brasileira. Nós temos as vicissitudes da Operação Lava Jato, nós temos um governo que é sucessivamente atingido por essas situações, e de modo que a política brasileira no curto prazo, ela vem andando de crise em crise, tendo como horizonte o ano de 2018. Então, em 2018 haverá novas eleições e a gente vai ter um rearranjo qualquer, As forças políticas em atuação no Brasil dedicam praticamente toda a sua energia e toda a sua capacidade de trabalho e de compreensão à gerência dessa crise de curto prazo. E a minha hipótese é de que ela
não tem dentro de si as condições da sua própria superação. Ou seja, eu quero dizer a vocês que o atual condomínio de partidos brasileiros, a atual maneira de fazer política no Brasil, não contém dentro de si as condições da superação desta crise no horizonte de curto prazo em que a gente trabalha. E, paradoxalmente, embora o modo de fazer política esteja completamente esgotado, os nossos políticos reafirmam a cada momento esse modo de fazer política. Não conseguem sair dele. E isso perpetua o que eu estou chamando aqui de crise de curto prazo. Por que eu acho que ela não contém a sua própria solução? É porque ela está imersa, num primeiro nível, em uma segunda crise, que a gente poderia chamar de uma crise de médio prazo. A década de 1980, todo mundo se lembra, foi chamada de década perdida pelos economistas. Porque depois de 50 anos de crescimento rápido, o Brasil, na década de 80, perdeu o impulso do crescimento, né? E os economistas só veem essa variável e chamaram de década perdida. No entanto, do ponto de vista da política e das instituições, a década de 1980 foi a mais importante dos últimos muitos anos no Brasil, né? Foi ali, ao contrário de ter sido perdida, é que nós tivemos uma profunda renovação da política brasileira, das instituições brasileiras e da sociedade civil brasileira. Nós tivemos uma mudança de regime político na década de 1980. Transitamos da ditadura militar para a chamada Nova República. É claro que o aspecto simbólico mais importante dessa transição é a promulgação da Constituição de 88, né? A meu ver, é uma Constituição bastante avançada e que alterou profundamente a maneira de fazer política no Brasil e a maneira como a sociedade brasileira rearranjou a forma de lidar com os seus próprios conflitos, né? É ali nessa década que nasce a nova estrutura partidária que nós temos hoje. É ali que o PSB se reorganiza, não é? Surgem novos partidos, entre os quais os dois partidos que vieram a ser os principais dos últimos 25, 30 anos no Brasil, o PT e o PSDB, que se alternaram na condução da liderança da nação, não é? Tendo o PMDB como um pêndulo desse processo. E os demais partidos dentro de composições lideradas por essa matriz, né? Também foi na década de 1980 que surgiram instituições novas, tanto dentro do Estado quanto na sociedade civil. Foi ali que a sociedade civil se reorganizou. Os movimentos sociais se organizaram e se fortaleceram. O movimento sindical se reorganizou, não é? Isso tudo conformou uma grande matriz, dentro da qual a sociedade brasileira, nas últimas décadas, vem operando os seus conflitos de interesse, resolvendo, operando, caminhando com seus conflitos de interesse. A minha hipótese é que esse impulso que nós recebemos na década de 1980 e que conformou o pano de fundo dentro do qual todos nós atuamos, esse impulso também está esgotado. Ou seja, nós não estamos só diante de uma crise de curto prazo, de um governo específico, de um ministro corrupto, enfim, nós estamos diante do esgotamento de um ciclo da política brasileira. Assim como 1964 abre um ciclo de mais ou menos 25 anos, que termina na década de 80, a Constituição de 88 abre um outro ciclo da política brasileira. E é este ciclo, a meu ver, que perdeu força, que perdeu vitalidade. Isso atinge não só as instituições do Estado, mas também da sociedade civil. O que nós chamamos de movimentos sociais hoje não tem a mesma pujança, a mesma representatividade que tinham em 1980. Não é? A própria Igreja Católica, que foi tão importante nos anos 80, perdeu. Não é? Novos atores surgiram. Não é?
a crise brasileira ganhou outra conformação. O sistema partidário brasileiro perdeu vitalidade. Hoje, os dois partidos mais importantes do nosso sistema partidário claramente são partidos decadentes, PT e PSDB. Partidos que dificilmente poderão articular uma estabilidade razoável do sistema político brasileiro para os próximos anos. Então, além da crise de curto prazo, existe junto dela e a realimentando uma crise maior. É a crise que corresponde ao fim de um ciclo da política brasileira. E enquanto nós não resolvermos essa crise maior, nós não resolveremos as sucessivas crises de curto prazo em que o Brasil vem mergulhado uma atrás da outra, né? Então, a minha hipótese é de que o arranjo institucional surgido na década de 80 apresenta grandes sinais de esgotamento. Isso nos coloca diante de uma crise que tem um outro patamar em relação ao dia a dia da política, que é onde praticamente todos os partidos, praticamente todos os agentes políticos vivem, é no dia a dia da política. Mas eu dou um passo à frente. Eu acho que também nós estamos vivendo uma crise que tem a temporalidade do longo prazo. Eu falei da crise do curto prazo, que é a crise da política, do governo de 2018. Falei de uma crise de médio prazo, que é do esgotamento de um ciclo iniciado na década de 80, o esgotamento de uma grande matriz que organizou o Brasil. E agora eu falo de uma terceira dimensão, que é uma crise que só pode ser vista quando nós observamos a dimensão do longo prazo. O Brasil, desde as suas origens, ainda como país colonial, e até tempos recentes, o Brasil sempre foi visto e sempre se pensou como um país que não daria certo, que não podia dar certo, que não era feito para dar certo. A descoberta do Brasil, das potencialidades do Brasil, a descrição sociológica, antropológica, histórica do povo brasileiro, né? A construção da autoestima do Brasil e da ideia de um projeto brasileiro viável é uma construção do século XX. Em 500 e tantos anos de história, é muito recente a construção da ideia de um projeto brasileiro, que se acoplou no século XX a um conjunto de processos estruturais, políticos, culturais, não é? Sociológicos, que começaram a colocar o Brasil como um ator na história mundial. Foi no século XX em que nós transitamos da velha economia primária exportadora para uma economia industrial. Foi no século XX que nós urbanizamos a nossa população, e esses todos são processos tardios, quando nós olhamos o mundo. A industrialização, o ciclo da industrialização pesada é do século XIX, a urbanização é do século XIX, nós fizemos tardiamente isso. Foi no século XX que nós começamos a construir um Estado modernizado, não é? O concurso público, não é? Surge depois da Revolução de 1930. Até então, não é? não havia a ideia do funcionário público, não é? Foi no século XX em que nós lançamos bases culturais autenticamente brasileiras, não é? Aí há um complexo, você tem Gilberto Freire, Jorge Amado, não é? Garrincha, Pelé, a descoberta do futebol como nosso esporte nacional, a nossa capacidade de vencer, né? De superar aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, né? A ideia de que a miscigenação é um ganho, não é? Não é um peso, não é uma mancha, é um ganho civilizatório, né? Enfim, o Brasil vai construindo as bases daquilo que veio a ser o esboço de um projeto nacional, né? Isso é absolutamente decisivo para o nosso destino,
por um motivo simples. A nossa posição no mundo, a nossa posição natural no mundo, é muito periférica. A gente não se dá conta disso porque nós estamos aqui, não é? Mas quando se a gente se imaginar dentro de uma estação espacial, olhando o planeta, a gente vai ver que nós habitamos uma parte do mundo que é forte candidata a ser uma extrema periferia. As atividades de alta tecnologia, de maior densidade de conhecimento, não estão naturalmente colocadas aqui. Elas têm o seu lugar natural na economia americana, na economia europeia. É ali que elas se reproduzem, é ali que elas têm massa crítica, é ali que elas recebem grandes investimentos. Esse é o lugar natural das atividades de grande densidade, né, científica, tecnológica. O lugar natural da indústria e da manufatura no mundo contemporâneo também não é aqui. É na Ásia. É lá que estão os grandes investimentos industriais. É lá que está a mão de obra altamente laborativa, barata, não é? Trabalhadora. Não é? É lá que tem estados nacionais que aderiram a um projeto nacional associado à industrialização. Não é? É lá que estão grandes mercados. Não é? Enfim, é lá que está o dinamismo manufatureiro do mundo. Não é aqui. Se nós olharmos o mundo a partir dessa estação orbital, a gente vai perceber com clareza que o que o mundo quer de nós é soja e outros alimentos. É minério de ferro e outros minerais. É petróleo cru e, se for possível, uma taxa de juros bem saborosa para poder ganhar um pouco mais dinheiro na especulação financeira. É isso que o mundo quer de nós. Se nós oferecermos isso, os nossos presidentes são bajulados no mundo inteiro. E não é à toa que os nossos últimos presidentes foram muito bajulados no mundo inteiro, porque foi isso que eles ofereceram. Soja, minério de ferro, petróleo e juros altos. Tá certo? E é isso que o mundo quer de nós. Nós só poderemos mudar essa posição estrutural, se nós tivermos uma gigantesca capacidade de fazer um esforço endógeno, um esforço interno de alterar a nossa posição estrutural no mundo. Se nós perdermos essa capacidade, o mundo nos leva para essa posição natural, que é essa posição, enfim, que é coerente com a maneira como está organizada a economia internacional neste atual momento histórico. E a perda do contato com a ideia do projeto nacional brasileiro produz exatamente esse efeito. Produz o efeito de nos retirar a capacidade de fazer o esforço endógeno necessário para sair da nossa posição natural. Esforço esse que, em certa medida, em larga medida, fizemos no século XX. Nós éramos uma economia primária exportadora até a crise de 29. Não é? Houve um projeto de industrialização liderado pelo Estado Nacional Brasileiro, que foi exitoso. Não é? Foi a partir de 32 que nós criamos o Ministério da Educação e colocamos a educação como alguma coisa, não é, importante na agenda política brasileira. Foi aí que nós criamos o IBGE, não tínhamos estatísticas. Não é? Se você for olhando, você vê os contornos de um projeto nacional sendo desenhados, não é? Fortemente apoiados por um avanço cultural importante, que em última análise foi a descoberta do povo brasileiro como produtor de cultura, que começa lá no movimento modernista de 22, não é? Em que esse povo mulato, esse povo miscigenado, esse povo tropical, era produtor de cultura e poderia ser capaz de propor uma alternativa civilizatória. Essa ideia manteve o Brasil, né, fazendo o seu esforço endógeno durante algumas décadas. Vista numa perspectiva de longo prazo,
eu acho que aí está o fundamento da nossa crise contemporânea. Nós perdemos essa capacidade, isso se traduz numa crise de médio prazo, no fim de um ciclo político em que a gente não sabe sair dele, e se traduz numa eterna crise de curto prazo que não se resolve. A minha impressão é de que a força política renovadora do Brasil no século XXI será aquela que for conseguir trabalhar essas três dimensões da crise brasileira. Conseguir operar na crise de curto prazo, porque isso é necessário, isso é inevitável, essa crise está aí. Conseguir, ao mesmo tempo, contribuir para pensar o fim de um ciclo político, que está se encerrando, de mais ou menos 25 anos. Eu acho até que os ciclos políticos brasileiros têm mais ou menos 25 anos. Né? 46, nós iniciamos um novo ciclo com a Constituinte, com o fim do Estado Novo. 64, houve uma ruptura. 85, houve outra. 2015, 16, 17, nós estamos de novo, esses 20, 25 anos aí, exigindo uma reorganização da vida nacional. E, ao mesmo tempo, ser uma força fortemente ancorada na ideia de um projeto nacional. Isso, se nós não constituirmos essa força, ou essas forças, a meu ver, nós estamos condenados a viver submergidos numa crise de curto prazo que nunca termina, num presente perpétuo que nunca gera um futuro, até que a própria sociedade, de alguma maneira disruptiva, gere alguma outra coisa, que pode ser uma monstruosidade. Quando eu digo gere alguma outra coisa, eu não estou fazendo uma leitura necessariamente otimista. Pode ser uma monstruosidade. Aliás, não é? Já tem uma monstruosidade circulando pelo Brasil aí, que parece estar em segundo lugar nas pesquisas de opinião pública, não é? Para a presidência da República. Né? Se o sistema político não for capaz de responder minimamente às demandas de renovação da sociedade e reiterar isso sucessivamente, a sociedade, de alguma maneira, né, mudará a situação, e pode ser uma maneira muito ruim. Né? Para isso, eu acho que essa força política tem que cuidar muito da sua virtude. Né? O Maquiavel dizia que a história se faz pelo encontro da fortuna com a virtude. Né? A fortuna é a possibilidade. Fortuna tem um componente de acaso na fortuna. Né? E a virtude é a capacidade. Né? A história se faz quando a possibilidade e a capacidade se encontram. Né? Eu acho que as forças políticas brasileiras são muito obcecadas pela fortuna. São muito obcecadas pela possibilidade. São muito obcecadas pela chance, pelo acaso. E não se preparam para, encontrando essa possibilidade, casá-la com a virtude e produzir história. Eu acho que a principal tarefa de um partido como o PSB é olhar para si próprio e olhar para a sua virtude. A força política brasileira que desenvolver a capacidade de propor um projeto nacional, ela terá a fortuna a seu favor. Em algum momento ela terá a fortuna a seu favor, porque a sociedade vai criar essas condições. A sociedade não aceitará a reprodução do atual sistema político, com atuais modos de fazer política, com esse condomínio de Brasília, que governa a si próprio. Há muitos anos, pessoal, os políticos brasileiros governam a si próprios. Eles não governam o Brasil. Todas as decisões são tomadas para acomodar grupos políticos
nacos do Estado brasileiro, não é? Que, portanto, perdeu a capacidade de liderar um projeto nacional. Não é? Nós temos forças de natureza supranacional que comandam as políticas econômicas, não é? O Ministério da Fazenda, o Banco Central, e forças de natureza subnacional que se expressam principalmente no Congresso. E aí eu não me refiro aos partidos, eu me refiro à bancada do agronegócio, à bancada da construção civil, à bancada do sistema financeiro, à bancada disso, à bancada daquilo. Forças de natureza subnacional, não é? Que controlam uma parte do Estado através do Congresso e dos partidos. Forças de natureza supranacional que reservam para si o Banco Central e o Ministério da Fazenda, não é? E não temos instituições de caráter essencialmente nacional, que pensem um projeto de nação, que não se curvam nem aos interesses subnacionais, nem aos interesses supranacionais. Eu acho que, eu vou terminar, eu acho que uma maneira da gente fotografar a nossa crise é entender o seguinte: o Brasil quer mudar. Por isso que eu disse até que a minha fala não era diferente, mas não era contraditória com a primeira fala. O Brasil quer mudar, mas o Brasil não tem instrumentos para mudar. Isso é a crise. Porque se um de nós acha que a sua vida está razoavelmente bem resolvida, nós não estamos em crise. Se um de nós acha que é preciso mudar, mas já encontrou o caminho da mudança, a gente também não está em crise, a gente está saindo da crise. Mas se um de nós sabe que a nossa vida atual não é sustentável, que a nossa vida atual é muito ruim, que a nossa vida atual nos destrói, e ao mesmo tempo nós não somos capazes de operar nenhuma mudança, então nós estamos em crise. Eu sei que eu tenho que mudar e eu não sei mudar, eu não consigo mudar, eu não tenho instrumentos para mudar, eu perpetuo o meu estado o meu estado de insatisfação com a minha própria situação. Essa é a situação do Brasil hoje. O Brasil quer mudar, mas não sabe como mudar, não tem instrumentos de mudança e ele fica... Isso aparece nas pesquisas de opinião pública como essa imensa insatisfação difusa que vai se perpetuando contra tudo e contra todos. Então, não há receita, eu acho, não há milagre, não é? Há a necessidade de nós construirmos na sociedade brasileira instituições. E o PSB é uma instituição da sociedade brasileira. Instituições políticas, e o PSB é uma instituição política da sociedade brasileira. Instituições sociais, instituições culturais que possam voltar a nos ancorar na ideia de um projeto nacional, para que o Brasil possa voltar a ter a capacidade de fazer o esforço endógeno necessário para recusar a posição que o mundo o coloca na sua passividade. Nós já voltamos a ser um país primário exportador, nós estamos destruindo a nossa indústria, estamos destruindo o nosso Estado Nacional, estamos destruindo a Constituição de 88, estamos destruindo a Previdência Social, nós estamos voltando à República Velha. Só que República Velha com 204 milhões de habitantes, República Velha com 54% da sua população em grandes cidades, República Velha com cidades de 15 milhões de habitantes, não dá certo. Não dá certo. Eu sou secretário de Educação da segunda maior cidade do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu peço licença para entrar em metade da minha cidade. Eu não posso entrar em metade do território da cidade do Rio de Janeiro, eu não posso entrar se não pedir licença. Eu entro na garupa de moto, porque a única maneira de entrar com segurança é na garupa de uma moto cedida por quem está lá dentro. Metade do território do Rio de Janeiro está fora do controle do Estado Nacional. Tá certo? E eu estou falando da cidade símbolo do Brasil, né? República Velha não dá mais. Nós caminhamos para
para que essa reorganização, não estou me referindo ao governo Temer, uma reorganização nacional está na ordem do dia e nós não estamos conseguindo operá-la. Isso está agravando a crise. Isso está colocando a sociedade cada vez mais exasperada, não é? Então, o meu apelo é que o PSB pense na sua virtude, na sua capacidade de ser o porta-voz, junto com outras forças políticas, culturais, sociais, da ideia do Projeto Nacional Brasileiro para o século XXI. Isso é que nos concederá a virtude necessária para que nós possamos fazer história no momento em que a fortuna se apresentar. Ela vai se apresentar. Ela vai se apresentar de uma maneira ou de outra, porque o que está aí não vai resistir. Cabe a nós desenvolver a nossa capacidade de fazer história. Muito obrigado. Muito bem. Uma outra belíssima exposição. Duas grandes exposições.